Olá, amigos, cabeça de gasolina, pessoal do Boteco F1. Estou aqui para conversar com vocês com o maior prazer, que sou um grande admirador. Oh my God! Sejam muito bem-vindos ao Boteco F1. Meu nome é Sérgio Civerli e hoje nós vamos conversar sobre a história do Reginaldo Leme com o Reginaldo Leme. Regi, que honra você aqui no Boteco. Espero que o papo seja interessante, que a gente consiga entender um pouco mais da sua história até chegar nos dias atuais, né? Claro que vai ser. Fique à vontade, pergunte o que vocês quiserem. Tenho o maior prazer. Eu sou um admirador. Eu conheci vocês num dos lançamentos do anuário e a primeira vez eu nunca tinha ouvido falar e depois eu comecei a acompanhar. Que trabalho bem feito vocês fazem. Não é à toa que está dando uma audiência muito legal. Vocês estão com milhares, 100 mil inscritos, né? Se eu não me engano, a Dani me falou esses dias. Então, parabéns, porque é mérito mesmo de vocês. Muito obrigado, Regi, significa bastante, viu? Eu lembro que você faz parte de uma certa forma da minha história também, porque, e é sobre isso que eu quero falar agora, eu sempre tive dentro de mim uma coisa que dizia, eu preciso trabalhar com Fórmula 1 de alguma forma. E eu já contei essa história várias vezes aqui no Boteco F1, que no GP de Mônaco de 2001, você estava comentando um problema que o Mika Häkkinen, eu acho, estava tendo na McLaren, e ele tava com problema de câmbio, a marcha não entrava direito, saia fumaça do carro, e você falou justamente isso, e eu contei pra minha casa, né? Tá vendo? Eu sei sobre Fórmula 1, falei a mesma coisa que o Reginaldo. Essas histórias. Eu queria saber de você, Regi, quando que você sentiu que era isso, que o seu caminho estava atrelado à Fórmula 1? Bom, em primeiro lugar, eu fico muito feliz quando acontece isso que você falou, porque a gente vai envelhecendo e evidentemente que os tempos são outros em relação a quando eu comecei. Quando eu comecei numa época em que o Brasil não sabia o que era Fórmula 1. Então, isso facilitou o meu caminho. Eu acho que eu e o Galvão somos bastante responsáveis por uma cultura de Fórmula 1 que o brasileiro adquiriu. Mas hoje eu fico honestamente, eu gosto de ser honesto, gosto de falar o que eu penso. Eu fico receoso em relação à nova geração que sabe muito, que entende muito, que vocês leem tudo e tem muito mais tempo do que eu, inclusive, para ler. Então, eu fico feliz quando alguém fala o que você acabou de falar. Como eu comecei? De infância, sempre gostei muito de carro e fica aquela brincadeira de criança que gosta de carro, carrinho de rolemã, né? E eu lembro que a gente teve um grupo, tanto em Araçatuba, eu fui criado em duas cidades, né? Araçatuba inicialmente, e depois já um pouquinho mais para a juventude em Rancharia, tudo no estado de São Paulo. E Rancharia eu fiquei pouco, até porque eu cheguei lá e já saí para vir para São Paulo para estudar, que eu cheguei já em final de colegial. Mas todas as férias passava lá. Cara, em Rancharia a gente chegou a ter um grupo de 60 moleques com 60 carrinhos de rolemã, né? Louco. Todos assim, muito bem cuidados, pintados, com um númerozinho. Era o máximo. E esse foi assim, o primeiro lance de que ficou claro para mim que eu gostava muito disso. Bom, mas eu sou de uma época em que o garoto tinha que estudar medicina, engenharia / arquitetura, ou direito, né? Eu sempre gostei muito de arquitetura e fiz o curso científico e fui terminar o científico em São Carlos exatamente para entrar na faculdade de engenharia / arquitetura. A arquitetura, na época, não tinha uma separação nas faculdades, né? E fiz cursinho, fiz tudo, tal. Não cheguei a prestar o vestibular. Eu tive uma crise de apendicite, fui operado até no hospital de lá e tal, e vim me restabelecer na minha casa. Terminei o colegial e fui me restabelecer na minha casa em Rancharia, e aí passei o verão lá, passei as férias, tudo esqueci, deixa para lá tentar o vestibular nesse ano. O ano que vem eu faço o cursinho e tal e tento entrar na faculdade. Nisso mudou completamente a minha forma de ver
gozado, que acontece em certas coisas, certos detalhes, né? A Rancharia era uma cidade bem pequena, mas meu pai é gerente do Banco do Estado, a minha mulher casada, a única mulher com quem eu casei, tem hoje mais de 40 anos de casamento. O pai dela era gerente do Banco do Brasil, e nós tínhamos vários amigos lá, aquela coisa de interior, né? Janta na casa de um, janta na casa de outro. A gente já estava mais para jovem, menos para criança, então a gente ia junto nos jantares e se reunia. Então, e tinha uma moça chamada Célia, a mulher de um dos amigos lá do meu pai, do meu sogro, que ela fazia teste vocacional. Meio tipo brincadeira, mas ela sabia fazer. Bom, meu teste vocacional, você tem que trabalhar com público, o tempo todo relacionado a público, se for possível, com informação. Falei, caramba, não tem nada a ver com engenharia arquitetura. Vim embora para São Paulo, falei assim, vou fazer a faculdade de jornalismo. E aí, era um cursinho bem mais simples e tal, nem precisou cursinho. Cheguei, fiz exame e entrei na Casper Libero. Aí, velho, eu descobri que era aquilo que eu gostava e ficou. Para resumir a história, é isso. Olha que loucura, né? É muito bacana pensar, né, como a vida vai chegando nesses caminhos, né? Vamos pular um pouquinho. Você se formou quando, Regi? Você lembra? Eu me lembro. Dá vergonha de falar porque faz muito tempo. Não tem que ter vergonha de nada. Eu me formei em 67. Em 68 eu consegui meu primeiro emprego no Estadão. E eu queria fazer jornalismo esportivo, né? No Estadão, no jornalismo brasileiro, quem quisesse fazer jornalismo esportivo tinha que fazer futebol, claro. Nós vivemos no país do futebol. Então fui fazer tudo, esportes amadores, fiz tudo que você pode imaginar. Todo fim de semana eu trabalhava, desde esgrima, natação, a tiro ao alvo, a golfe e muito futebol. E entrei no Estadão no final de 68. Né? Então, na verdade, estou falando já de 69. E sempre gostando de automobilismo, queria fazer automobilismo no Estadão, não era um jornal que dava automobilismo. Raramente o Luiz Carlos Seco publicava alguma coisa, depois o Seco foi embora para o Jornal da Tarde, e eu fiquei lá lutando para fazer alguma coisa. Aí teve uma corrida, uns 500 quilômetros de Interlagos, que eu sempre fui para ver, para assistir, tipo rato de arquibancada, né? Se eu conseguisse entrar no boxe, então melhor ainda, mas era muito difícil e tal. Fui lá, gostei muito e vim encher o saco do meu editor, o Ludenberg Teixeira de Góes, meu amigo até hoje, padrinho de casamento da minha primeira filha, da Daniela, que vocês conhecem. Góes, quero publicar alguma coisa. Não enche o saco, moleque, não sei o que. Bom, tá bom, escreve aí. Eu lembro que eu escrevi umas 20 linhas, que era uma lauda de jornal, e publicaram 8 linhas no Estadão sobre uns 500 quilômetros de Interlagos. Foi uma vitória. Para mim, aquilo foi uma vitória, matéria assinada, com meu nome, tudo. E aí começou a fase Emerson, mas ainda não dávamos nada do Emerson. O Emerson na Europa, ele tinha um contato, ele e o Chico Rosa tinham um contato com o Luiz Carlos Seco, ligavam para ele, passando notícias, e o Seco publicava alguma coisa, no Estadão e depois no Jornal da Tarde. Veio o acidente do Emerson em 69, aquele acidente de estrada, né, que ele ficou fora um bom tempo. Aí em 70 ele voltou, mas não havia televisão, não havia nada, não havia rádio sequer, a gente ficava sabendo das coisas. Eu me lembro que eu estava num cinema assistindo, eu era muito... O meu irmão, o Dinho Leme, baterista dos Mutantes, então eu vivia com eles, né? Eu, Dinho, Liminha, já a minha mulher, que era namorada, Rita Lee, Sérgio Arnaldo, a gente estava junto o tempo todo. Nós estávamos num cinema, Cine Paulista, ali na Oscar Freire, na Augusta, acho, né? Mas, enfim, esquina do Oscar Freire com Augusta. Quando eu saí do filme, Emerson ganhou a corrida de Fórmula 1, que era o Watkins Glen, outubro de 70. A gente ficava sabendo disso assim por uma notinha de rádio, né? Bom, foi embora, sempre fanático pelo negócio, mas fazendo futebol. 70 eu saí do Brasil pela primeira vez acompanhando o Palmeiras numa excursão. Não fui para
para a Copa do Mundo, não tinha esse gabarito ainda. Fazendo futebol, passei a ser setorista do Palmeiras e aí comecei acompanhando cada vez mais de perto a Fórmula 1. Em 72, já havia rádio. 71, final de 71, acho que já havia o Wilson, o Barão na Jovem Pan. 72 havia rádio o tempo todo, eu ouvia tudo. Reconhecia barulho de um carro pelo motor, né? Passou tal carro, aí o Wilson falava, passou a Ferrari. Principalmente Matra, Ferrari V12 e o motor Matra da Ferrari, e o motor Matra, da Matra, V12 também, V12 não, 12 em série, né? Era impressionante o barulho, a diferenciação do barulho. O resto era quase tudo Cosworth. E ouvindo pelo rádio. Dia 1º de maio de 72, a Ferrari era o grande time do campeonato, né? Com o Jack Hicks, era o grande time, era a favorita a ganhar o campeonato. Em 72, dia 1º de maio de 72, o Emerson ganhou uma corrida do Jack Hicks, o Jack Stewart também, mas o Hicks tinha um carro melhor. E ele derrotou o Hicks em Jarama, na Espanha. Eu ouvindo pelo rádio. Terminou aquilo, eu fiz um projeto para o Estadão e entreguei na segunda-feira. Um projeto dizendo, nós vamos ter um campeão do mundo no final do ano. Eu queria fazer esse projeto para começar a acompanhar a Fórmula 1 na Europa antes que aconteça a corrida do campeonato, que era setembro, Monza, né, dia 10. Apresentei o plano, cara, era incrível, assim, eu fiz um cálculo absurdo de $10 por dia. Eu ia casar para isso, eu e minha mulher, com $10 por dia para pagar tudo. Fiz um plano, deixei lá na mão deles, eles me chamaram, gostaram muito do plano. Naquela época se viajava muito, jornalistas para viajar para o exterior, a relação dólar com a moeda brasileira assim, era um absurdo, não se viajava. Viajava assim Copa do Mundo e Olimpíadas. Aí passou um tempinho, passou maio, passou junho, passou julho, e o Emerson ganhando algumas corridas, julho ele ganhou o Brands Hatch, tal, aí me chamaram, final de julho, falaram, vamos reestudar aquele plano de vocês, aquela coisa toda e tal. Quando foi comecinho de agosto, ele falou, vai embora. Nisso eu já tinha me casado, minha mulher tinha conseguido também trabalhar no suplemento feminino do Estadão, pediu férias, e a gente se casou para ir embora para a Europa. Só que passou o tempo das férias dela. E aí, quando aprovaram, ela nem pôde ir mais, mas aí era por pouco tempo. Eu fui para ficar 20 e poucos dias. Fiz a corrida que o Emerson ganhou também em Brands Hatch, que era uma corrida extra-campeonato. Na Inglaterra tinham 2 extra-campeonato, além do Grande Prêmio. E fui para Monza fazer Monza. Quer dizer, a minha primeira corrida oficial de Fórmula 1 foi a da conquista do título brasileiro de Emerson. Você lembra qual foi a sensação que você teve quando viu os carros pela primeira vez com os olhos? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi em Brands Hatch ainda antes, foi na corrida não válida pelo campeonato. Eu começava a percorrer os boxes, tinha Fórmula 1 e Fórmula 3000 juntos. Fórmula 3000 era encantadora, né? Tinha aquele Graham McRae que ganhava tudo, né? Eu vendo um carro de perto daquele, meu Deus do céu, onde é que eu tô, né? Aí fomos para Monza, aí teve, você se lembra que na chegada do caminhão da Lotus a Monza, na estradinha, o caminhão capotou e os carros da Lotus, dele e do Ronnie Peterson, ficaram jogados pela estrada, pelo asfalto, inutilizados. A Lotus teve que pedir carros para a Inglaterra, em caráter de urgência, tal. Isso foi numa quarta-feira, se não me engano. Aí na quinta eu já estava com ele em Monza e não tinha carro. A Lotus não tinha carro, tinha uns cacos ali. Aí chegaram os carros, eles montaram uma correria para montagem, tanto que, passaram os treinos, aquela coisa toda, mas os carros foram montados tão rapidamente que 1h30 antes da largada do Grande Prêmio, que o Emerson ia ser campeão do mundo, quase ele não corre. Apareceu um vazamento de um tanque de gasolina, numa época em que, imagine, hoje em dia os mecânicos trocam um motor em 25 minutos,
Na época, um tanque de gasolina, pô, não dava para trocar naquele tempo. Cara, todo mundo, Emerson meteu a mão na graxa, eu ali, ajoelhado, ajudando o mecânico, aquela coisa toda, eles conseguiram trocar o tanque e foi para a pista sem saber se ia continuar o vazamento ou não. Isso é assim, foi que ele partiu para a corrida definitiva, que ele ganhou o título. Não precisava ganhar a corrida, ele tinha que chegar numa posição quarto ou quinto, o Jack Stewart podia ganhar a corrida, o Jack Stewart era o líder do campeonato. O Jack largou, andou 300 metros, o carro quebrou, aí só tinha o Emerson e o Jack Hicks na pista, o Emerson era já praticamente campeão, mas, velho, foi lá e ganhou a corrida, né? Esse era o Emerson. A gente sabe que para os pilotos, naquela época já era difícil, né? Essa história do Emerson que ligava lá para o seco e ao mesmo tempo usava essa ligação para conversar com a família e tudo mais. Como é que era para você, jornalista brasileiro, no meio do circo da Fórmula 1, muito europeu? Também era difícil naquela época? E quando que você começou? Talvez você já tenha se sentido em casa desde o começo, mas teve algum momento que você sentiu que, nossa, agora eu estou me sentindo um pouco mais em casa? Ah, sim. O começo é muito difícil. O começo ali era eu ao lado do Emerson, né? E assim os caras sabiam que estava se tratando de algum jornalista que o Emerson considerava bem. Ponto. Não tinha mais do que isso. Mas em relação aos estrangeiros, nossa, não tinha recepção nenhuma, zero. Eu me lembro uma vez, em Monza, nessa primeira corrida, inclusive eu fotografava também, porque fui para lá como cara único, para fazer foto e a matéria e trazer isso para o Estadão. Nossa, no dia da conquista do título, no dia seguinte, o Estadão deu 4 páginas inteiras de texto e fotos minhas, porque essas páginas começaram a ser preparadas bem antes também, que desde que eu cheguei na Inglaterra para fazer aquela corrida extra, que foi quando eu conheci o Emerson, e a gente fez muita matéria. Ele me levou, com a simpatia toda dele, me levou em todas as fábricas dele, onde ele tinha corrido, desde o Jim Russell Drivers School de Fórmula Ford, e depois na Fórmula 3, eu fiz matérias lá. Naquela época estava o pessoal do Rogério Farias, Reginaldo Farias, o Roberto Farias, que era o diretor, Hector Babenco, era uma equipe, o Bodansky, era uma equipe que depois cada um se tornou um grande diretor de cinema. Todos eles estavam gravando o incrível Fittipaldi. E nessas eu acabei entrando com eles em várias ações que eles faziam. A gente, por exemplo, corridinha de kart, Emerson, Marilena, 2 ou 3 deles, eu correndo, dei uma porrada na traseira da Maria Helena, quase joguei ela fora da pista. Então, com todo esse material colhido durante essas 2 semanas, então o Estadão deu 4 páginas, porque eu fazia tudo. Mas, enfim, voltando à história, eu abaixei para fazer uma foto do carro do Emerson. Quando eu levantei, eu dei no queixo de um fotógrafo profissional, entendeu? Ele estava em cima de mim, não vi. Cara, ele me deu um empurrão, um negócio assim de, sabe, tipo assim, sai lá, cara, quem é você? E isso aí foi, durante muito tempo foi assim, muito tempo. Comecei lá por 73, que foi o primeiro campeonato inteiro que eu fiz, lá pela metade de 73, um ou outro, Mike Dudson, um jornalista inglês maravilhoso, que adorava o Brasil, esse foi o cara que me introduziu ali. Me levava para alguns, falava, esse aqui é Reginaldo Leme, jornalista brasileiro, novo, ama a Fórmula 1, entende tudo. Ele falava, é o melhor que tem. Então, eu comecei ali a formar um grupinho de 6, 7, 8 amigos. Mas foi muito difícil. Tá legal o papo com o Regi, né? A gente vai parar por aqui por alguns motivos. Primeiro, poder de processamento. Meu computador não é tão poderoso assim, então ia demorar muito tempo para eu renderizar o vídeo inteiro. 2, fica mais fácil também para você assistir os vídeos não tão grandes assim, até chamar alguém que não curte muito Fórmula 1 para assistir com você, para ficar sabendo porque nós admiramos tanto o Regi. E a terceira parte é tempo de edição. Eu não ia conseguir editar o vídeo completo para entregar para vocês no tempo hábil nesse domingo. Então,
Se você não está inscrito, se inscreva para não perder a parte 2. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante para a gente, e compartilha com seu amigo cabeça de gasolina que não conhece o Boteco F1, tudo bem? E como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, e até a parte 2.